vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o princípio da indução finita, tá? O princípio da indução matemática é uma ferramenta poderosíssima na demonstração de proposições sobre o conjunto dos números naturais, tá? Tendo várias aplicações, né, em problemas como demonstração de identidades, desigualdades, problemas de divisibilidade e recorrências, tá? Em que em geral vai aparecer uma proposição que depende de n com n número natural. Então, o princípio da indução finita diz o seguinte: seja n0 um número natural, muito geralmente nas aplicações esse n0 vai ser 0 ou então 1, a depender de como é definido o conjunto dos números naturais, tá? E aí, suponhamos que para cada n maior ou igual que n0, seja dada uma proposição P de n. P de n aqui pode significar uma fórmula, tá? Como uma identidade ou então uma desigualdade, uma fórmula de recorrência, tá? Nós vamos fazer alguns exemplos daqui a pouco. Então, suponha que se pode verificar as seguintes duas propriedades. Primeiro, que a proposição é verdadeira para n0, né? Ou seja, P de n0 é verdadeira. Segundo é que, se você supõe P de n verdadeira, essa suposição aqui de P de n verdadeira, em geral é conhecida como hipótese de indução. Então, P de n mais 1 também é verdadeira para todo n maior que n0. Então, como é que funciona na prática esse item 2? Você supõe que a fórmula que foi dada, por exemplo, que ela vale para n e usando essa hipótese de indução, né, que ela vale para n, você tenta mostrar que a fórmula vale para n mais 1, né, para o sucessor de n. Se você consegue mostrar esse item 2 para todo n maior que n0, ou seja, você não pode fazer restrição aqui sobre n, então a conclusão do princípio de indução é que a propriedade que você tem, ela é verdadeira para qualquer n maior ou igual que n0, tá? E aí, você pode estar se perguntando, sim, mas por que que esse princípio, a partir dessas duas propriedades aqui que você verifica, você consegue concluir essa afirmação mais forte no final? Por causa do seguinte, ó, pelo item 1, você já tem que a fórmula vale para n0, né? A propriedade vale em n0. Beleza. Se ela vale em n0, então, devido ao item 2, ela vale para n0 mais 1, né? Por quê? Se ela está valendo aqui para n0, então você está nessa hipótese, né? Que P de n0 é verdadeira. Então, P de n0 mais 1 também é verdadeira, né? Se esse item 2 aqui é verdade. Então, beleza. Se P de n0 mais 1 é verdadeiro, aí você fica no argumento circular aqui sobre esse item 2. P de n0 mais 1 verdadeira, e novamente pelo item 2, P de n0 mais 2 é verdadeiro também, né? Você fica no argumento circular. Aí beleza, você está bem aqui. P de n0 mais 2 verdadeiro. Então, novamente pelo item 2, P de n0 mais 3 é verdadeiro. P de n0 mais 3 verdadeiro, aí você vê que vai continuar, né, nesse argumento circular. E aí você vai conseguir que a fórmula, de fato, vai conseguir ser verdadeira para todo n maior ou igual do que n0. Tá? Então, esses dois itens aqui vão assegurar que vale a conclusão do princípio de indução. Tá? Então, vamos ver na prática como é que isso aí pode ajudar a gente a demonstrar algumas proposições matemáticas. Então, primeiro exemplo, vamos provar aqui que a soma dos n primeiros números naturais tem resultado igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Então, vamos observar porque o princípio de indução é útil nesse caso. Porque aqui, como a gente não tem nenhuma restrição sobre n, ele pode ser tão grande quanto a gente queira, né? Então, não tem o menor sentido a gente tentar verificar de um por um, né? Tipo, quando a gente começa com 1, a gente tem 1 igual a 1 vezes 2 sobre 2, né? Que aí você vê que funciona. Mas veja que não tem sentido você tentar fazer
para cada número natural, né? Porque você faz para 1, depois para 2, depois para 3. E aí, se os números naturais são infinitos, como é que você vai conseguir fazer para todos eles, né? Então não dá. Por isso que o argumento aqui é usar o princípio de indução. Então, veja só como a gente faz. A gente tem que, primeiro, identificar quais são os nossos elementos. Qual é a proposição, né? A proposição P de N que está enunciada aqui no teorema do princípio de indução. A proposição é exatamente a fórmula, né? Aqui que a gente quer demonstrar. Então, P de N vai ser demonstrar que é verdadeira essa igualdade aqui. 1 mais 2 mais 3 até N. Isso é igual a N vezes N mais 1 sobre 2. Então, isso aqui é que é a nossa proposição. E aí, observando aqui os itens, a gente começa com o quê? A gente começa mostrando o item 1. A gente começa mostrando que P de N0 é verdadeira. E aí, como é que a gente faz? Primeiro, quem é nosso N0, né? Nosso N0, em geral, como eu tinha falado, vai ser 0 ou 1. Por exemplo, como eu quero mostrar que essa fórmula vale para todo N maior ou igual que 1, o nosso 1 vai ser exatamente nosso N0. Então, anota aí que o nosso N0 vai ser igual a 1, tá? Em geral, o N0 sempre é um número no qual, a partir dele, a fórmula é verdadeira, tá? Então, nesse caso aqui, nosso N0 é igual a 1. Então, beleza, vamos mostrar que P de N0 é verdadeira. Como é que a gente mostra que P de N0 é verdadeira? É só observar que P de N0 é a mesma coisa que P de 1, né? Porque nosso N0 é igual a 1. Só que aí, P de 1 é só você substituir na fórmula que é dada, que você quer verificar que é verdadeira, N igual a 1. Então, P de 1 seria verificar que o lado esquerdo é igual ao lado direito. O nosso lado esquerdo é quando você substitui n igual a 1, portanto dá 1, tá? E o nosso lado direito? Aí você tem que ver se vai dar a mesma coisa. Então não coloca o igual ainda. Primeiro dá uma olhada, ó. Trocando n por 1, você fica com 1 vezes 1 mais 1 sobre 2. Não é isso? É só vir aqui e trocar n por 1. Só que aí você fica com 1 vezes 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, beleza, a proposição é verdadeira, né? Porque do lado direito você resultou 1 e do lado esquerdo também. Então, de fato, você tem a igualdade e aqui é verdadeira a primeira afirmação. Agora, vamos verificar que a segunda propriedade ela é verdadeira, tá? Tem que ter bastante atenção que esse é o passo principal. A ideia é a seguinte: você vai supor que a fórmula é verdade, tá? P de N é verdadeira. Então você pode identificar da seguinte forma, ó. Você pode identificar o que é a sua hipótese de indução. Então a hipótese de indução é supor que a propriedade P de N é verdadeira. Não é isso? É o que está dizendo aqui, ó. Se P de N é verdadeira, então você supõe que vale. Então, se ela vale, é só você observar, ó, que isso aqui é a sua proposição P de N. Então, você vai supor que a fórmula aí é verdade para N. Suponha que vale a fórmula, né? 1 mais 2 mais 3 até mais N igual a N vezes N mais 1 sobre 2. E aí, o que é que nós temos que fazer, né? Nós temos que mostrar que, sob essa hipótese de indução, P de N mais 1 também é verdadeira, tá? Então, aqui nós temos que mostrar que P de N mais 1 é verdadeira, tá? Então, o cuidado que você tem que ter é saber diferenciar o que é que você tem como hipótese e o que é que você quer mostrar. Quando eu digo aqui, ó, suponha que vale essa fórmula, que seria supor que vale P de N,
Então você vai assumir que é verdadeira essa fórmula aqui, tá? Você assume que é verdade. E aí você tem que mostrar que vale P de n mais 1. E aí é bom você até escrever quem é P de n mais 1 para você saber o que é que você tem que mostrar. Então vou anotar aqui o que é que a gente tem que mostrar. Então aqui eu vou dizer, ó, ou seja, temos que mostrar que vale. Aí é só você ir na fórmula, né, na fórmula aqui P de n, e troca n por n mais 1. Tá? Então você tem que mostrar, ó, que vale 1 mais 2 mais 3. Aí dessa vez a soma vai até n mais 1, tá? Então você pode colocar assim, mais n mais 1, vai até n mais 1. E nessa outra, no lado direito, você vai ficar com n mais 1, trocando n por n mais 1, tá? Vezes n mais 1, correto? Sobre 2. Em resumo, você tem que mostrar que isso aí deve dar n mais 1 vezes n mais 2 sobre 2. Então, essa parte de verde aqui é o que você tem que provar que é verdade, tá? E, em geral, para provar aqui essa parte de verde, você vai usar, em algum momento, a hipótese de indução, né? Em algum momento você vai usar que a fórmula vale para n. Então, verifiquemos que é verdade, tá? Vamos chamar aqui a hipótese de indução de HI, tá? Porque em algum momento nós vamos usar. E aí, como é que você prova que essa fórmula aqui é verdadeira? Você escolhe um dos lados para começar. Esse lado esquerdo aqui, ele é mais simples de começar, tá? Começar a conta pelo lado esquerdo. Então, como é que a gente faz a verificação? Então, deixa eu colocar aqui, ó, verificação de que vale, vou chamar aqui de estrela. E essa fórmula aqui que nós queremos mostrar, eu vou chamar ela de estrela, tá? Então, verificação de que é verdade essa fórmula é estrela. Então, eu vou começar pelo lado esquerdo, ó. 1 mais 2 mais 3 até mais n mais n mais 1. Então, vou começar aqui desse lado. Repara que essa soma até n, isso aqui é exatamente esse lado esquerdo aqui da hipótese de indução, ó. Basta você ver, basta você olhar para cá, ó. Tá vendo? Então você pode diretamente usar a hipótese de indução e substituir ela por n vezes n mais 1 sobre 2. Como eu falei, sempre você vai usar a hipótese de indução, tá? Então, de cara você observa que essa soma até n é exatamente a sua hipótese de indução. Então você pode substituir, né? Isso aqui vai ser igual a, pela hipótese de indução, n vezes n mais 1 sobre 2. Então aqui, ó, n vezes n mais 1 sobre 2, tá? E bem aqui sobrou um n mais 1, que você vai colocar aqui, ó, mais n mais 1. Então veja, ó, que essa primeira parte aqui você simplesmente trocou por essa, pela hipótese de indução, tá? E esse n mais 1 foi o que sobrou. Aí agora você vai fazer o MMC, né? Aqui entre 2 e o denominador desse elemento. Então, isso aí é a mesma coisa, ó, que 2, aí aqui fica 2 dividido por 2, 1 vezes n mais 1. Então, continua aqui n vezes n mais 1, tá? Aí agora 2 dividido pelo denominador aqui, que é 1, 2 dividido por 1, 2, vezes o elemento que está em cima. Então, ó, mais 2 vezes n mais 1, tá bom? E aí, qual é a ideia agora? A ideia é você observar que bem aqui, ó, você tem o mesmo elemento, n mais 1, né? Então, você pode pôr em evidência. Então, ó, você põe n mais 1 em evidência, e aí o que é que sobra? Sobra n mais 2 sobre 2. E aí, acabou, né? Você acabou de mostrar onde você queria chegar. E aí,
veja só, você chegou exatamente onde deveria chegar, né? Você chegou nessa igualdade aqui, que a soma até n mais 1 vai dar n mais 1 vezes n mais 2 sobre 2. Então, ok, né? Você chegou onde deveria chegar. Portanto, então você pode concluir assim, pelo princípio de indução, a fórmula que é dada aqui na hipótese de indução, ou seja, essa fórmula aqui, ela é verdadeira para todo n maior ou igual do que 1, tá? Porque a conclusão do teorema, né, é que nessas condições a proposição é verdadeira para qualquer n maior ou igual que n0. E aí, como teu n0 é 1, então realmente a fórmula aqui ela vale para todo n maior ou igual do que 1, tá beleza? Então é dessa forma que você aplica o princípio de indução. Vamos fazer um outro exemplo. Então no segundo exemplo, vamos mostrar que para todo n maior ou igual do que 1, natural, tá? Vale essa fórmula, que a soma dos quadrados dos n primeiros números vai dar n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6, tá? Então vamos mostrar por indução. Então eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? O passo a passo já está entendido, né? Como é que é. Primeiro, começa identificando quem é a tua proposição. Tua proposição P de n é exatamente a igualdade aí que é pedida para que seja mostrada que é verdadeira, né? Então, a proposição é que 1 quadrado, mais 2 quadrado, mais 3 quadrado, mais n quadrado é igual a n vezes n mais 1, vezes 2n mais 1 sobre 6. Então, primeiro item, como o nosso n0 aqui vai ser igual a 1, né? Já que a gente quer mostrar que a fórmula vale para todo n maior ou igual que 1, então vamos mostrar que P de 1 é verdadeira. Mostrar que P de 1 é verdadeira é só substituir 1 aqui no lado n igual a 1 no lado esquerdo e no lado direito e verifica que dá a mesma coisa. Então veja só, substituindo no lado esquerdo, você tem o resultado 1, né? Porque fica apenas 1 ao quadrado. Aí beleza, aí substituindo no lado direito, né? Não coloco igual ainda não, porque você tem que ver que o do lado direito vai dar a mesma coisa. Então, vai ser o quê? Substituindo 1, vai ficar 1 vezes, aí 1 mais 1, né? Vezes 2 mais 1. Isso dividido por 6. Só que aí vai ficar 1 vezes 2 vezes 3 sobre 6, né? Só que 2 vezes 3 é 6, 6 sobre 6, 1. Então, o resultado aqui, ó, também dá 1. Então, vale a igualdade. E aí, a proposição ela é verdadeira para 1. Então, tá ok. Segundo passo, a tua hipótese de indução vai ser a validade da fórmula, né? Então, lembra só como faz, ó. Vamos olhar para o teorema. Supõe que P de n é verdadeira. Então, coloca assim. Suponha que P de n é verdadeira. Ou seja, supõe que vale 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais n ao quadrado igual a n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Então, isso aqui é suposição, tá? Vamos chamar isso aqui novamente, né, de hipótese de indução, que eu vou colocar aqui a sigla, que aqui eu vou abreviar por HI. Então, isso aqui é hipótese de indução. Então, isso aqui você supõe que é verdade. Então, vamos mostrar que P de n mais 1, ou seja, que a proposição só que em n mais 1, é verdadeira. Ou seja, especificamente o que é que nós vamos mostrar, né? Você vai trocar isso, o n aqui por n mais 1. Tudo onde tiver n, você troca por n mais 1. Ou seja, nós vamos mostrar o seguinte, ó. Nós vamos mostrar aqui 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais n ao quadrado, mais, aí você acrescenta n mais 1, tá? N mais 1 ao quadrado é igual
Aí, onde tem n aqui do lado direito, você troca por n mais 1. Então, ó, n mais 1. Aqui, como tem n mais 1, quando você soma 1, fica n mais 2. Então, vezes n mais 2. Vezes 2 vezes n mais 1, mais 1. Tá? Tudo isso aqui dividido por 6. É isso aqui que nós queremos mostrar. Tá? Então, novamente, como no exemplo anterior, você escolhe um dos lados para começar. Em geral, quando se tem soma, é melhor começar do lado onde tem a soma, tá? Portanto, a gente vai começar a conta desse lado e vamos chegar nesse lado aqui, tá? A gente vai fazer a conta do lado esquerdo e chegar no lado direito. Então, aqui deixa eu colocar, ó, verificação. Vamos lá, começa a conta do lado esquerdo. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais n ao quadrado mais n mais 1 ao quadrado. Aí veja só, igual no exemplo anterior, a soma que vai até n ao quadrado dá exatamente, ó, tua hipótese de indução. É só olhar para cá, ó, para onde eu estou marcando. A soma até n ao quadrado já é n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Então, bem aqui, nós usamos a hipótese de indução. E a gente troca esse elemento até n quadrado pelo resultado n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Então, usando a hipótese de indução, você pode trocar essa primeira parte por n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Correto? Então, ó, essa parte a gente troca por isso. E aí, no n mais 1 ao quadrado, a gente não mexe ainda. Então, ele fica aqui quietinho. Beleza. E agora, o que é que a gente faz? A gente pode pôr em evidência n mais 1, tá? Então, a gente pode fazer o MMC também, tá? Primeiro vamos fazer o MMC, ó. Fazer passo a passo. Embaixo aqui fica 6. 6 dividido por 6, 1. E aí o primeiro termo você não mexe. Fica n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1. 6 dividido pelo denominador aqui, 1, vai dar 6, né? 6 vezes n mais 1 ao quadrado. Então, aqui você coloca 6 vezes n mais 1 ao quadrado. E aí, o que você faz? Você pode pôr n mais 1 na frente em evidência. Você pode pôr n mais 1, tá? Porque você vê, ó, que nos dois fatores, bem aqui e bem aqui, você tem n mais 1. Então, você pode pôr em evidência n mais 1. Aí, o que é que sobra? Sobra n vezes 2n mais 1. E aqui do outro termo, né, vai sobrar 6 vezes n mais 1. Correto? Isso tudo dividido por 6. Só que aí é n mais 1. E aí, a ideia agora é desenvolver os termos aqui que estão dentro do colchete, tá? Você vai ficar com 2n ao quadrado mais 7n mais 6. Tudo isso aí dividido por 6. É só desenvolver, tá? Faz aqui a distributividade. Faz aqui a distributividade. E soma aí os termos que tem em comum, tá? Vai dar 7n aqui porque você vai somar 6n com n. E agora, para você completar a conta, vai depender um pouquinho, né, de sua maturidade. Você vai perceber que esse termo aqui, ó, deixa eu circular aqui de vermelho para vocês. Você vai ter que perceber que esse termo é exatamente a multiplicação de n mais 2 vezes a multiplicação de n mais 2 por 2n mais 3. E aí, como é que você pode fazer isso, né? Primeiro que, se você tiver feito a conta toda certinha, é para você desconfiar que realmente dá esse resultado, né? Porque o nosso resultado final, que a gente quer chegar nisso aqui, ó, n mais 1 vezes n mais 2 vezes 2n mais 1, sendo que esse último termo aqui é exatamente, se você distribuir, né, 2n mais 3, né, a mesma coisa. Então, como você já tem
bem aqui o n mais 1 e aqui a divisão por 6, então é de se esperar, né, que esse elemento que esteja aqui dentro seja exatamente esse, né, para você ter a validade da fórmula. Só que aqui como é que você sabe, né, que realmente dá isso? Você pode fazer, por exemplo, o processo de encontrar as raízes, né, que é a conhecida fórmula de Bhaskara, né? Encontra as raízes e depois escreve o produto dos fatores, ou simplesmente faz assim, que aí já que você sabe onde você tem que chegar, você pega o termo aqui restante, você pega o termo restante e aí multiplica um pelo outro, para você ver no que é que dá. É só observar, ó, que se você multiplica n mais 2 por 2n mais 3, vai dar 2n ao quadrado, né? Eu estou fazendo esse vezes esse, mais esse vezes esse, né? Então, mais 3n, aí esse vezes esse, vai dar mais 4n, mais 2 vezes 3, que é mais 6. Então, dá exatamente, ó, 2n ao quadrado mais 7n mais 6. Portanto, aqui você pode completar, que é exatamente n mais 1 vezes n mais 2 vezes 2n mais 3 e tudo dividido por 6, tá? O passo final você tem que perceber que esse elemento que está dentro do colchete se divide no produto desses dois e aí você consegue verificar que vale a proposição Pn mais 1, tá? Porque a gente verificou, a gente saiu do lado esquerdo e chegamos aqui no lado direito da proposição. Então, ela funciona, né? Ela funciona, tá ok. E aí a conclusão é que pelo princípio de indução, P de n vale para todo n maior ou igual que 1. Tá? A proposição é verdadeira para todo n maior ou igual que 1. Um exemplo 3 é uma aplicação em divisibilidade. Tá? Então vamos mostrar que para todo n natural, n vezes n mais 1 vezes n mais 2 é divisível por 6. Tá? Em outra notação, dizer que n vezes n mais 1 vezes n mais 2 é divisível por 6 é a mesma coisa que dizer que 6 divide n vezes n mais 1 vezes n mais 2. Tá? Essa barra aqui entre o 6 e n mais 1, n vezes n mais 1 vezes n mais 2, significa que 6 divide isso aqui, tá? Para todo n número natural. Tá? Então, é uma outra aplicação do princípio de indução. Então, vamos fazer a verificação. A cada vez eu vou fazendo com menos detalhes, tá? Porque nos exemplos acima eu fiz com mais detalhes. Essencialmente, nós temos que mostrar duas coisas no princípio de indução. Mostra que vale a propriedade para n0. Nesse caso, como eu estou dizendo que vale para todo n natural, então vale para todo n maior ou igual que zero. Tá? Então, para esse caso, eu estou considerando o conjunto dos números naturais, incluindo o número zero. Então, eu vou considerar que n0 aqui vai ser zero. Tá? E aí, você tem que ver que é verdade. Você tem que ver que você consegue dividir esse número, n vezes n mais 1 vezes n mais 2, por 6, e o resultado tem que ser um número natural. Tá? Então, veja só. Se n0 é igual a zero, vamos substituir aqui na fórmula. Na fórmula vai ficar 0 vezes 0 mais 1 vezes 0 mais 2. Quanto que é o resultado? O resultado é 0. Então, claro que 6 divide 0, né? Por quê? Porque 0, quando você divide por 6, isso aí dá 0. E 0 é um número natural, tá? Tenha atenção que aqui, ó, dizer que esse número é divisível por 6 é que o resultado vai dar um número natural, tá? N vezes n mais 1 vezes n mais 2 dividido por 6 tem que ser um número natural. Não pode dar um número quebrado, tá? Tem que dar um número natural. Então, para n0 funciona, porque o resultado de 0 dividido por 6 é um número natural. Segundo passo. No segundo passo, a gente tem a hipótese de indução.
E o que é a hipótese de indução? É que você consegue dividir n vezes n mais 1 vezes n mais 2 por 6, tá? E isso vai dar um número natural, esse resultado. E aí nós temos que mostrar que 6 divide o sucessor, tá? Ou seja, onde tem n aqui na fórmula da hipótese de indução, você troca por n mais 1. Então, nós temos que mostrar que 6 divide n mais 1 vezes n mais 2 vezes n mais 3, tá? Então, nós temos que fazer isso. E aí, qual é a jogada aqui nesse caso? É você reparar o seguinte, ó. Então, note que esse termo, n mais 1 vezes n mais 2 vezes n mais 3, ele, de alguma forma, ele tem que ser relacionado aqui com essa hipótese de indução. Então, como é que você consegue, a partir dele, ter esse termo aqui, n vezes n mais 1 vezes n mais 2? Você pega e distribui esse terceiro termo aqui, ó. Você faz n vezes o produto e você faz 3 vezes o produto, tá? Ou seja, você distribui assim, n vezes n mais 1 vezes n mais 2 mais 3 vezes n mais 1 vezes n mais 2, tá? E aí, como é que você usa a hipótese de indução? Você usa, ó, que esse termo aqui é divisível por 6. Pela hipótese de indução, tá? Aqui é que a gente usa a hipótese de indução. Então, beleza. Esse termo consegue ser dividido por 6. Aí a pergunta é, esse aqui, será que consegue? 3 vezes n mais 1 vezes n mais 2? A resposta é sim, tá? Esse aqui eu vou justificar que é divisível por 6. Então, vamos fazer aqui embaixo essa justificativa. Então, justificativa de que 3 vezes n mais 1 vezes n mais 2 é divisível por 6. E adivinha só, a justificativa de que esse 3 vezes n mais 1 vezes n mais 2 é divisível por 6 é também por indução, tá? Então, às vezes acontece isso. Uma hora você usa a hipótese de indução, mas sobra um outro termo que novamente você precisa usar o argumento de indução para poder concluir, tá? Então, vamos lá. Se você tem n igual a zero, quanto é que fica o resultado de 3 vezes n mais 1 vezes n mais 2? Fica 3 vezes 0 mais 1 vezes 0 mais 2. Então, é a mesma coisa que 3 vezes 1 vezes 2, que é igual a 6. E, claro, que 6 é divisível por 6, porque 6 dividido por 6 é um número natural. Aí agora a hipótese de indução. Suponha que 3 vezes n mais 1 vezes n mais 2 é divisível por 6. Vamos mostrar, né, que é o que eu quero fazer, que o próximo número, né, trocando n por n mais 1, vai ser divisível por 6. Então, vamos mostrar que 3 vezes n mais 2, né, trocando n por n mais 1, vezes n mais 3, é divisível por 6. E aí, qual é o argumento? O argumento é o seguinte, ó. Pega o número, que seria 3 vezes n mais 2, vezes n mais 3, e separa ele desse jeito aqui, ó. 3 vezes n mais 2, vezes... Aí aqui a jogada é, você junta n mais 1 e coloca bem aqui do lado mais 2, tá? Por que que eu estou fazendo isso? Porque, ó, aqui é nossa hipótese de indução. Uma hora eu vou ter que usar, então de alguma forma eu vou ter que arranjar um n mais 1 aqui, vezes 3, vezes n mais 2. E a forma
a partir daqui que eu vejo, é pegar esse n mais 3 aqui e separar na forma n mais 1 mais 2, tá? Porque daí, ó, eu distribuo n mais 1 aqui vezes esse produto e o 2 vezes esse produto. Então, vai ficar como? Vai ficar 3 vezes n mais 1 vezes n mais 2 mais 2 vezes o produto. Então, vai ficar 6 vezes n mais 2. E aí, ó, você conclui. Então, como é que você justifica? Ó, esse daqui é exatamente o da hipótese de indução. Então, é divisível por 6. Então, esse número aqui é divisível por 6 pela hipótese de indução. E esse aqui? É claro que ele é divisível por 6, porque ele é 6 vezes alguma coisa. Então, é divisível por 6. Pois, quando você pega ele, ó, 6 vezes n mais 2 e divide por 6, você tem a lei do cancelamento, né? Cancela 6 com 6. E aí o resultado é n mais 2. Só que o resultado n mais 2 é um número natural. Então, de fato, você tem que o segundo termo também é divisível por 6. Então, como o número que a gente queria concluir que é divisível por 6, ele se decompõe em uma soma que é divisível por 6, então significa que ele mesmo é divisível por 6. Então, a conclusão é que 3 vezes n mais 2 vezes n mais 3 é divisível por 6. Isso aí para todo n maior ou igual que zero, tá? E aí, sendo verdade essa justificativa aqui, a gente conclui que o elemento que a gente queria mostrar, né, n mais 1 vezes n mais 2 vezes n mais 3, ele é divisível por 6, né, porque ele se decompõe em duas partes em que cada uma é divisível por 6. Então, finalmente, para concluir o exercício, né, n mais 1 vezes n mais 2 vezes n mais 3 é divisível por 6, pois ele se decompõe em uma soma em que cada fator é divisível por 6. Tá? Então, você conclui que esse número aqui ele é divisível por 6, e aí você conclui pelo princípio de indução que isso aqui realmente vale para todo n natural, que você mostrou no item 1 que vale para n igual a zero, supôs que vale para n e mostrou que vale para n mais 1. Então, o princípio de indução te garante que esse número n vezes n mais 1 vezes n mais 2 é divisível por 6 para todo n natural, tá bom? E por último, vamos fazer um exemplo sobre desigualdade, tá? No exemplo 4, vamos mostrar que 2 elevado a n é maior do que n para todo n natural. Então, indução, tá? Passo 1, mostra que a propriedade vale para n0. Nesse caso, n0 é o menor número natural, então seria n0 igual a 0. E aí é só verificar, ó, 2 elevado a 0, quanto que é? Isso é igual a 1, né? Só que 1, claro que é maior do que 0. Então, a gente mostrou que 2 elevado a 0 é maior do que 0. Né? Essencialmente, substituímos n igual a 0 e verificamos que é verdade. Então, aqui está verificado o item 1. É apenas isso. Item 2. Quem é a nossa hipótese de indução? Nossa hipótese de indução é supor que é verdade que 2 elevado a n é maior do que n. Tá? Vamos mostrar que 2 elevado a n mais 1, que seria o sucessor, é maior do que
n mais 1, tá? Então, vamos verificar que isso é verdade. Vê só. Começa aqui do lado esquerdo. Então, deixa eu colocar assim, verificação. 2 elevado a n mais 1. Se você reparar, é a mesma coisa que 2 vezes 2 elevado a n, né? É apenas propriedade de potência, né? 2 elevado a n mais 1 é 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a n, né? E aí você pode juntar numa base só e somar os expoentes. Por isso que é a mesma coisa. Só que 2 elevado a 1 você representa apenas como 2, né? Então, de fato, vale isso aqui. Só que aí, você vai usar bem aqui para esse 2 elevado a n a hipótese de indução, né? Então, isso é maior do que 2 vezes n, né? Isso aqui por hipótese de indução. Esse 2 elevado a n você troca por maior do que n, né? Então, bem aqui você usou a hipótese de indução. Beleza. Aí agora, será que 2 vezes n é maior do que n mais 1? Será que é verdade? Vamos mostrar, né? Precisamos mostrar que 2 vezes n é maior ou igual do que n mais 1 para todo n maior ou igual do que 1, tá? Porque se você mostra isso, você consegue passar aqui mais uma desigualdade, né? E aí você faz o que tinha de fazer. Mostra que 2 elevado a n mais 1 é maior, né? Devido a esse sinal de maior estrito no meio, do que n mais 1. E aí você conclui, né? O que você queria fazer bem aqui. Então vamos mostrar que isso aqui vale. Mas isso só é bem imediato, porque essa desigualdade, passando esse n aqui para o lado esquerdo com sinal negativo, equivale a você dizer que n é maior ou igual que 1 para todo n maior ou igual que 1. Só que claro que isso é verdade, né? Então, de fato, você pode passar essa desigualdade aqui que eu marquei, tá? Passando ela, você está verificando que vale estritamente que 2 elevado a n mais 1 é maior do que n mais 1. E aí você está mostrando a conclusão do item 2, né? Supondo a hipótese de indução, que você usou bem aqui, daqui para cá, você consegue mostrar que 2 elevado a n mais 1 é maior do que n mais 1. Então, vale que 2 elevado a n é maior do que n para todo n natural, tá? E isso aí conclui o exercício e conclui também o nosso vídeo.